quem pode ficar em casa que esteja, todos com saúde, família, os amigos também. Vamos começar oficialmente, beleza? Bom revê-los, revê-las. Espero que em breve possa ser pessoalmente. Tayane, clica aí no play. Tá sem som, viu? Volta aí. Tayane, tô achando melhor eu compartilhar esse negócio, hein? Que eu acho que sua internet não tá muito legal, não. Deixa eu compartilhar aqui. Espera aí. Segundo, gente. Todo mundo vendo, né? Eu sei que não é fácil pensar em política quando. Eu sei que não é fácil pensar em política quando a gente ainda está combatendo o novo coronavírus. Mas é através da política que os nossos problemas pioram ou são resolvidos. Mesmo com a pandemia, vai ter eleição em 2020. E precisamos pensar nela como uma chance de mudar as coisas para melhor. Você já parou para pensar como as campanhas eleitorais no Brasil refletem a desigualdade? Quem tem muito dinheiro acaba alcançando mais pessoas e, consequentemente, tendo mais votos. Mas você pode mudar isso, ajudando financeiramente as ideias que você acredita. Sou pré-candidato a vereador e, se você gostou do que realizei nos últimos anos, te convido a fazer parte de uma campanha diferente, moderna, transparente, de baixo custo e construída de forma colaborativa. Acesse o site andrefraga.com, conheça nossas ideias e ajude financeiramente, se puder, a partir de R$ 20. Conto com você para fazer uma Salvador mais sustentável, inteligente e humanizada. São os principais aliados do... Gente, agora a Tayane vai botar a apresentação aí, Tayane. Bom, hoje a gente tem um momento que é um momento, talvez, um dos mais importantes da nossa trajetória aqui, da nossa jornada. A gente veio construindo a nossa rede de embaixadores, a gente veio trabalhando a formação, né, se encontrando para conversar, algumas redes, subcoordenações e coordenações foram se consolidando, se constituindo, algumas pessoas estão aí, né, trabalhando e colaborando nessas redes, outros estão se dedicando mais ao engajamento digital e ajudar lá nas redes sociais. Mas hoje a gente tem uma virada de chave, diríamos assim, né? A gente, primeiro, vai falar mais abertamente e objetivamente da pré-candidatura a vereador. Então, é uma pré-candidatura, sempre lembrem disso, não é uma candidatura ainda, mas é importante que a gente comece a falar mais de pré-candidatura. Nós passamos aí uns 3 ou 4 meses aí falando de André, das ideias, enfim, a gente discutiu, fizemos webinários, e agora a gente começa a falar mais ativamente, mais objetivamente da pré-candidatura a vereador. A ideia é que, a partir de agora, a gente comece a dar o tom, de fato, mais eleitoral à nossa jornada, que as pessoas precisam começar a entender, começar a lembrar que nós vamos ter eleição esse ano. Mesmo com a pandemia, mesmo com todos os problemas, nós teremos eleição. E também temos um outro desafio, que é o desafio do financiamento da campanha. Nada se faz sem dinheiro, sem recurso, e para a gente conseguir ter o mínimo para levar a mensagem, até mesmo na internet, mesmo contando com o engajamento de todo mundo, é importante que a gente invista recurso na internet, a gente precisa, né, buscar formas que sejam formas... primeiro que a legislação também já não aceita mais nenhum tipo de colaboração que não seja de pessoas físicas, né, e do fundo eleitoral. Nós não vamos usar o fundo eleitoral. A gente não vai fazer uso desse recurso do fundo. O Partido Verde, na Bahia, tem direito a R$1 milhão, mais ou menos, mas a nossa candidatura, né, do fundo eleitoral, nós não vamos, né, fazer uso. Então, a ideia é que a gente possa aproveitar a força da nossa rede, a dedicação, o empenho de cada um e de cada uma, para conseguir, né, uma grande quantidade de pessoas doando cada uma, né, de forma individual, um pouquinho de dinheiro.
por isso que no vídeo ali tem a partir de R$ 20, é uma quantia relativamente acessível para uma parte da nossa sociedade, e a gente acha que é possível que a gente consiga viabilizar esse financiamento coletivo para a campanha. A gente tem alguns exemplos no Brasil, a gente tem alguns exemplos fora do Brasil de que isso deu certo, óbvio, guardando as devidas proporções, escalas, mas a ideia é que a gente possa, de alguma maneira, representar um processo bem diferente, inclusive uma referência nacional. Essa semana, para vocês terem uma ideia, vocês sabem que eu faço parte do Renova BR, né? E o Renova é uma rede de mais ou menos 1.000 pessoas que estão sendo candidatas pelo Brasil inteiro. E aí eles estão acompanhando algumas candidaturas, umas 100 candidaturas mais ou menos, que eles identificaram como prioritárias. E muito interessante, porque no final da reunião que eu tive com a pessoa que está me acompanhando, ela disse assim: André, de todas as candidaturas que a gente já passou, já passei por umas 40 aqui, o que você está fazendo aí, de fato, é completamente diferente e vocês estão muito mais organizados que os outros. Né? O que não necessariamente significa dizer que a gente vai ter sucesso. Né? Obviamente que a gente está aqui num processo meio startup, né? De testar, errar, acertar, mudar, avançar, mas a ideia é que a gente possa, de fato, fazer diferente. Isso que eu sempre disse e continuo acreditando que a gente pode, consegue, vai conseguir fazer diferente, né? Seja na arrecadação de recursos, seja na execução da campanha, seja nesse processo mais colaborativo e coletivo. Então, a ideia de pensar o financiamento coletivo é exatamente este, né? Mais pessoas, né? Doando menos, né? Doando pouco recurso, para que a gente possa efetivar, de fato, um processo bem colaborativo e coletivo. E a ideia é que a gente tenha também, óbvio, uma transparência radical, no sentido de que esse recurso seja muito bem prestado contas, não apenas o que a legislação orienta, mas essa é uma das nossas defesas, né, que a gente possa, até mesmo no mandato, de alguma maneira, levar essa ideia da transparência. Então, antes de falar de alguma maneira a gente pedir dinheiro, pedir recurso, eu sei que não é fácil, eu mesmo tenho maior dificuldade, de alguma forma, gosto de pedir para os outros, para as campanhas que eu ajudo, etc. Mas eu acho muito que a gente, em vez de falar de campanha, a gente tem que falar de ideia. Nós estamos, de alguma maneira, precisando financiar ideias. E a força de uma ideia é muito maior do que a força de uma campanha. Em que pese elas sejam coisas muito próximas. Mas quando a gente fala de pensar, né, uma forma de trabalhar a radicalidade, né, de forma muito radical, a questão da participação, da colaboração, da transparência no futuro mandato, quando a gente fala, né, de trabalhar a ampliação do número de parques, quando a gente pensa num colabore no subúrbio, quando a gente pensa na agenda de resíduos, né, que ajude a reduzir a quantidade de resíduos, mas também que pense na reciclagem, quando a gente pensa em toda a agenda de oceanos, quando a gente pensa em tudo isso que a gente está discutindo aqui há algum tempo, né, pensar as soluções baseadas em natureza para os projetos de infraestrutura, quando a gente pensa em tudo isso, a gente está falando de ideias, e essas ideias, elas precisam de alguma forma, a gente precisa mostrar que essas ideias, elas de fato têm uma galera que acredita nessas ideias e que quer ver essas ideias na rua, em prática. Então, quando a gente pensa em falar sobre financiamento coletivo, a gente está falando também de financiar ideias, não apenas de financiar uma campanha para ganhar a eleição. Não é isso. É financiar ideias, e é desse jeito que a gente acredita que é um jeito, né, honesto, transparente, de fazer uma política de forma diferente. É difícil, porque o cidadão também já ouviu muito isso, né? É diferente, é nova política, é boa política, enfim. A gente está aqui testando muito, todo mundo aqui está, de alguma maneira, ajudando a construir isso, e, de alguma forma, a gente está conseguindo. Eu acredito muito que a gente está conseguindo. Eu não estou vendo ninguém fazer algo do que a gente está fazendo, né, ouvindo muito, conversando muito, chegando a consenso, às vezes, né, nem todo mundo fica tão, mas é natural. Mas, na prática, a gente está fazendo diferente, a gente está conseguindo construir um processo super, super diferente, inovador. Eu estou tendo muito orgulho, assim, de alguma maneira, de estar fazendo parte disso, porque, apesar de eu ser o candidato, de alguma maneira, eu sou mais uma peça disso tudo, né? Não é só André, porque se fosse só André, né, seria como qualquer outra candidatura. Então, acho que essa a mensagem inicial, essa parte também é comigo, né? A ideia é que a gente vai colocar como meta inicial R$ 10.000, tá?
Esses 10 mil reais a gente vai usar inicialmente para redes sociais, a ideia é que a gente use para as mídias sociais, a internet de forma geral. Vocês sabem que a gente conversou lá atrás que a prioridade vai ser o digital, e o digital, infelizmente, também precisa de investimento, senão a gente nem aparece. Então, a ideia é que esse recurso inicial seja para isto, para impulsionamento no Facebook, no Instagram, anúncio de busca no Google e palavras-chave também para segmentar o nosso anúncio. Essa é a primeira meta. Tá? A nossa primeira meta. Passa aí, tá? Agora é Savile, não é isso? Savile e Ivan, Isso. né, Savile? Então, pronto. Então, essa é a primeira meta. A gente vai ter algumas outras metas intermediárias. Eu queria passar a palavra agora para a Savile, que é nossa grande parceira aí, quase que uma especialista em campanhas de financiamento coletivo, mas também uma uma parceira das bandeiras que a gente acredita, especialmente na agenda de resíduos. E Savile está no nosso time também, na parte de financiamento, junto com o Ivan e com o time da parte de financeiro. Savile, seja bem-vinda. Muito obrigado também pela sua colaboração, assim como todo mundo que está colado. Queria te agradecer e deixar à vontade aí para você tocar. Obrigado. Massa, então vamos lá. Acho que você tocou no ponto-chave, assim, André, que é a gente está fazendo uma campanha eleitoral, né? Tem um candidato por trás, né? Na verdade, à frente, mas por trás, realmente, o que interessa são essas ideias. Então, quando a gente for falar do financiamento coletivo, a gente precisa acreditar que esse dinheiro é o que vai viabilizar que as nossas ideias aqui em comum, né, desse coletivo que tá junto e engajado na campanha, que essas ideias vão ter mais força para serem aprovadas, uma vez que você esteja lá representando elas. Então, esse financiamento coletivo ele vai funcionar da seguinte forma. Passa aí, Thay. A gente tem uma plataforma online, tá? Então, o financiamento coletivo é uma forma da gente conseguir captar recursos, né? Financiar ideias, sonhos, projetos, através do engajamento de um número grande de pessoas colaborando um pouquinho. Então, essa é a máxima do financiamento coletivo. E dentro do financiamento coletivo eleitoral, existem algumas plataformas que são credenciadas ali, aprovadas pelo Superior Tribunal Eleitoral, e a plataforma que a gente escolheu foi o Democratize. Então, esse é uma plataforma super reconhecida, mais de R$ 1 milhão já foram financiados através dessa plataforma, todos focados em campanhas, pré-campanhas, né, e campanhas eleitorais. E aí está o endereço, que é o endereço que a gente vai favoritar no nosso WhatsApp, na nossa vida, nos browsers de internet, que é andrefraga.financie.de/. Então, esse endereço aí é o endereço que a gente vai acessar diariamente para entender como é que está a campanha, e também é o endereço que as pessoas, né, da nossa rede vão poder acessar e colaborar de fato. Então, pode passar aí mais um, Thay. Basicamente, a gente... Me perdoem, me ligaram aqui. Mas, basicamente, a gente vai ter lá uma mini biografiazinha de André, bem rápido, falando da pré-candidatura dele, o vídeo, né, que a gente assistiu aqui, e justamente incentivando as pessoas e falando um pouquinho dessas ideias por trás do candidato, e logo em seguida a gente vai ter as opções de doação efetivamente. Então, as pessoas vão poder fazer doações a partir de R$ 20 até R$ 1.064. Esse valor de R$ 1.064 é o limite que o Tribunal Superior Eleitoral valida que uma doação pode ser feita por dia por CPF. Então, quando a gente clicar em um desses valores ou escolher a opção outro valor, e aí nesse campo outro valor, a gente pode colocar qualquer valor com dízima, com centavos, enfim, desde que seja entre 20 e R$ 1.064. E aí, assim que você confirmar o valor da sua doação, você vai para a parte do cadastro em si, é super rapidinho, em menos de 1 minuto você preenche nome, dados gerais assim, porque todas as doações realizadas através da plataforma, elas geram um recibo de doação.
Então, é super importante, porque isso, né, é uma comprovação de que a pessoa fez a doação e também é um registro para fins de imposto de renda, né? Para que esteja ali computado, registrado que ela fez esse tipo de investimento, de doação. E aí, pode passar, tá? A gente vai dividir essa grande campanha em 4 fases. A primeira fase foi que André já deu uma visão geral, é para a gente conseguir captar 10 mil reais. E a primeira fase começa hoje. Então, todo mundo aqui, com certeza, tem aí pelo menos 10 a 20 pessoas em mente que podem colaborar, que podem se sensibilizar com essas ideias que André traz e que a gente aqui também defende, algumas muito afinco, né? Com muito afinco. Então, essa primeira fase a gente precisa ser rápido, porque ela vai começar hoje, que é dia 6, e ela vai até o dia 30 de agosto. Então, a gente, durante esse período aí de mais ou menos 3 semanas, vai captar esse valor de 10 mil reais. E aí, basicamente, o que a gente precisa é fazer essa lista, então ter 20 pessoas listadas nominalmente para que a gente possa pedir uma a uma que se sensibilize e faça sua contribuição. Então, é super importante fazer essa lista mesmo. A gente tem um documento no Google Drive, né, uma tabela lá de Excel, mas vocês podem fazer também num caderno, enfim. O importante é vocês listarem realmente essas pessoas e falarem com elas. Então, mandar uma mensagem de WhatsApp, uma mensagem pessoal, apresentando, falando que você faz parte desse grupo de multiplicadores, de embaixadores que está apoiando essas ideias, que você vê nessa pessoa uma sensibilidade ou o trabalho dela relacionado a alguma dessas ideias, enfim, tentar traçar justamente esse elo aí entre a pessoa que você vai pedir e a nossa campanha, né? Então, você estabelece essa conexão e aí você consegue sensibilizá-la. Então, mas não se preocupem que a gente vai mandar, assim que fecharmos aqui a apresentação, a gente vai mandar uma mensagenzinha chave, assim, que vocês com certeza devem fazer as alterações necessárias, mas com as principais informações que devem conter nessa mensagem que você vai enviar para o WhatsApp ou numa ligação. Se vocês preferirem ligar para as pessoas, né, acha que isso funciona, em alguns casos também pode ligar, sinta-se à vontade, mensagem de voz, às vezes funciona melhor do que mensagem de texto. O importante é que a gente tenha um diálogo muito direto e pessoal com a pessoa que a gente está pedindo o recurso, para que ela entenda que você tá pedindo aquilo a ela, e não que você está jogando para o mundo e quem quiser ajuda. Não, você está pedindo para Joana, sua prima, está pedindo para Felipe, seu irmão. Então, essa comunicação direta ela é fundamental. E aí, a gente vai fazer isso acontecer em 4 fases. Essa primeira fase é que a gente tem que dar atenção, porque agora a gente tem que viver, né, uma fase de cada vez. Então, estamos com foco nessa primeira fase. Aí vem a segunda fase de 20 mil reais, que a data vai até o dia 27 de setembro. A terceira fase de 30 mil reais, que vai até 31 de outubro. E a quarta e última fase vai ser bem na reta final da campanha, que vai até o dia 15 de novembro. Então, são essas 4 fases. Eventualmente, a gente pode fazer alguma realocação aí, mas vamos tentar seguir ao máximo esse planejamento, porque ele também, essa entrada de recursos, ela também tem um pouco a ver com a forma como a gente quer utilizar, né, esses recursos, com a demanda. Lembrando que os recursos da pré-campanha, que é através do financiamento coletivo, eles só poderão ser, de fato, transferidos para o candidato, né, para o pré-candidato André, lá na frente, quando ele tiver uma conta pessoa jurídica, uma conta que vai receber unicamente esses recursos. Então, é algo bem lastreado, assim, para que o dinheiro tenha o uso correto, o uso que é o que a gente está se propondo a fazer. Bom, e é isso, só vai realmente acontecer, a campanha ela é financiamento coletivo, então a gente precisa da colaboração de todo mundo. Nós aqui agora somos 76 pessoas, olha só quanta gente. Se cada um aqui conseguir uma média de R$100 aí, a gente vai para 7.600, então a gente está quase batendo a nossa meta,
né? Então, imagina se a gente hoje já faz uma lista, se todo mundo aqui hoje conseguir R$ 50, é quase metade da meta que a gente já consegue avançar num dia. Então, o financiamento coletivo, ele tem muito a ver com empolgação. Então, a gente tem que aproveitar que hoje é o primeiro dia, quem está aqui, está todo mundo reunido, ouvimos o André, vimos esse vídeo bonito dele. Então, bora pegar essa energia aqui de todo mundo e já meter mão, já falar com as pessoas que a gente sabe que tem uma sensibilização para essas ideias, para esses temas, e reverter isso. E também quem pode, tá? Mais uma vez, quem pode apenas, quem tem essa possibilidade de também fazer a colaboração, pode fazer. Então, cada um sabe sua realidade financeira, mas a plataforma é aberta para qualquer um que quiser, qualquer pessoa física que quiser fazer a contribuição, tendo aí como única limitação aquele valor de R$ 1.064 no máximo por dia. Se alguém puder doar mais do que esse valor, não tem problema, a gente está aberto. A única coisa é que ela lá no próprio site consegue fazer essa programação. Então, eu hoje posso doar 1.000 e já programar para amanhã cair mais 1.000, seja no modo que eu escolher, né? Cartão de crédito ou boleto. E aí já tem uma continha, né? Mais ou menos, cada um de nós aqui conseguindo R$ 368 mil, a gente bate a meta dos R$ 70 mil no final da campanha toda. Então, vamos dar esse gás para conseguir o quanto antes e a gente alcançar esse resultado. Show de bola, Savi. Eu só queria, antes que o Luan vai entrar aí, dizer o seguinte: quando se alguém perguntar, pessoal, qual é a ideia, André? Qual é a sua ideia? Quais são as ideias de André para a cidade, né? A gente tem uma parte das ideias já na plataforma lá do nosso site. Então, no site tem o link ideias, que inclusive as pessoas podem ajudar colaborando, né? Aí a gente ainda não terminou elas, a gente ainda está colhendo ainda ideias, mas de forma geral a gente tem lá o conjunto de ideias que, enfim, os grupos de ODS já também, né, fizeram um escrutínio, avaliaram. Então, essas ideias estão de forma clara. E se alguém perguntar se quer conhecer um pouco mais sobre André, dá o site, né? No site tem a biografia, tem artigos escritos, tem vídeo, tem currículo Lattes, que está atualizado, viu? Não é igual ao do ministro da Educação, não. Então, tem tudo lá, dá para conhecer bem minha história lá no site, se alguém tiver dúvida, obviamente. E reforçando rapidinho, André, também a sua rede social, né? Acho que o Instagram tem sido hoje um grande portal de informação e de interação também, né, contigo. Com certeza. E se alguém quiser falar comigo, pode passar meu número. Você sabe que eu respondo tudo, não tenho dificuldade. Às vezes eu passo a manhã inteira respondendo, mas podem passar meu número. A ideia é que a gente, de fato, faça um processo eleitoral muito próximo aos eleitores, que a gente possa responder, que eles se sintam, de fato, né, que a pessoa que eles, eventualmente, que as pessoas vão votar, esteja ali perto delas, que responda e que possa, de alguma maneira, falar, conversar com elas, não fica uma coisa distante, né? Podem passar meu zap para todo mundo. Beleza, boa noite, pessoal. Quem ainda não falei, boa noite para todas e todos. Agora a gente vai abrir para comentários e perguntas. Então, eu vou pedir para que vocês usem o chat aqui do lado para escrever o nome de vocês para a gente organizar as inscrições. E aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa ou para a Savilha ou para André sobre esse momento, tanto do lançamento da pré-candidatura, mas também sobre a campanha de financiamento coletivo, ou fazer algum comentário, o microfone vai estar à disposição. Então, é só usar aqui o chat, e quem quiser começar, por favor, pode falar. Um ponto que Savilli, enquanto a galera está falando aí, um ponto que Savilli colocou que é muito importante, gente, é, de fato, fazer uma mensagem muito individual. Isso faz toda a diferença, né? Então, se João, né, eu sei que João, de alguma maneira, né, gosta das ideias e tal, poderia ali estar com
acha que pode ajudar, então eu mando uma mensagem para João. E aí, João, como é que você está? Uma parte da mensagem pode até ser um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas inicialmente você começa, João, e aí, como é que você está e tal? E aí você manda. Porque senão, mandar, por exemplo, numa lista de transmissão, na prática muita gente nem vê, né, nem olha, né? Na prática as pessoas podem até achar que, enfim, mandou um vírus, mandou errado e por aí vai, né? Tô achando que a galera tá tímida hoje, viu? Exato, e complementando aí, André, reforçando também, grupos também evitem, assim. O ideal é realmente falar com cada pessoa no privado, se for usar o WhatsApp, e no individual, que você criar uma conversa, ainda mais como é uma questão eleitoral, né, uma pré-candidatura, as pessoas podem ter dúvidas antes de doar, e elas vão querer saber mais, e às vezes elas se sentem mais confortáveis falando no privado, para também não criar aquela polêmica no grupo e desvirtuar. Verdade, política em grupo é sempre polêmica. Rodrigo e Arley aí, ó. Boa. Vai lá, Rodrigo. E boa noite a todo mundo aí, boa noite, André. Eu queria saber o seguinte, vocês já têm mais ou menos um cronograma de artes e de estratégias online que vocês vão fazer? Já tem alguma programação, alguma coisa assim, para a gente se organizar quanto a isso? Porque eu trabalho também com produção de conteúdo, algumas coisas, e as coisas são bem organizadas, né, nessa questão de postagem, das ações que eu vou fazer nas minhas mídias sociais. Aí eu queria saber se vocês já têm mais ou menos uma base, um cronograma, pelo menos um cronograma base, assim, do que vocês vão executar no mês, ou então até o final da campanha. Tayane, quer falar, Tayane? Karina, Tayane. Oi, Rodrigo, tudo bem? Foi o Rodrigo que falou, né? Oi. Oi, Rodrigo, tudo bem? Tayane está falando, boa noite, pessoal. A gente já tem sim uma base. As próximas fases da campanha não são relacionadas à comunicação. Desativaram o áudio de Tayane. Tayane, você tá muda. Oi, voltando, estava falando sozinha aqui. Oi, Rodrigo, oi, pessoal. A primeira fase a gente já tem detalhado o cronograma do que a gente vai fazer agora, Rodrigo. Se você quiser participar para tanto compartilhar ideias, né, fazer um brainstorming do que a gente está pensando, é legal, a gente sempre aceita. As próximas fases da campanha não vai ser sobre comunicação, tá? O recurso não vai ser voltado para comunicação. Tem outras frentes também que vão precisar desse recurso, e a gente ainda vai se organizar para poder detalhar o que vai ter de recurso em cada fase, e a comunicação, claro, vai refletir nisso. Então, inicialmente, a gente tem para esses primeiros R$10 mil. Então, se você quiser participar, me manda um inbox aí que a gente conversa. Mas eu tinha entendido a pergunta de Rodrigo de uma outra perspectiva. Eu entendi que você não seria... O que eu entendi, Rodrigo, é que você teria perguntado se há uma campanha montada para redes sociais para falar da campanha de financiamento coletivo, não é isso? É mais ou menos isso aí, mais ou menos isso, na verdade. Se existe já algumas artes, se existe alguma coisa que a gente possa acoplar no que a gente vai atrás das pessoas, entendeu? Isso, inicialmente vocês viram hoje que a gente publicou duas coisas que vão ser super importantes para vocês, eu acredito, né? Quando vocês forem apresentar André para alguém, então saber quem é André, o que ele faz, como se comunica, qual a história de André, como é que você se aproximou de André, isso é super importante também, né? Não só mostrar quem é André Fraga, mas cheguei em André porque me conectei com ele por isso e isso e isso, é importante. Então, a gente já tem isso no Instagram, no Facebook, já está disponível, não sei se vocês conseguiram ver isso hoje. Se não, acessem, por favor. Tá bem legal, eu acredito, com bastante informação. Tem também as informações sobre por que André se tornou pré-candidato, né? Ele fala sobre isso, quer dividir ideias com vocês. Tem a plataforma de ideias também, que é o site andrefraga.com, que vocês sabem lá que tem todas as propostas que foram construídas com todo mundo aqui. E para os próximos dias, a gente ainda está pensando em artes específicas, Rodrigo.
Então, se você quiser compartilhar essa parte também, estamos aceitando, ideias são sempre bem-vindas. Massa, também para agregar. O que eu puder ajudar aí, eu vou ajudar com certeza. Então, pronto, pode me chamar em inbox aí que a gente conversa. Show de bola. Uma coisa aí, Rodrigo, vai ter uma mensagenzinha, meio que uma parte deve ser padrão, que vai ter um link do financiamento, vai ter um link de um vídeo que fala sobre André, tem um link sobre o vídeo que fala sobre o financiamento. Isso pode usar, e isso é um conteúdo, né? Deixa eu mostrar um vídeo aqui rapidinho para vocês. O vídeo que vai lançar só amanhã, tá? Mas eu acho que está bem interessante, acho que vocês vão gostar também, que vai servir também de conteúdo, tá? Tá todo mundo vendo aí? O planeta não é mais o mesmo. Estamos sim. Só compartilha, amplia aí. Beleza. Pode ver aí, gente. Muita gente já sabe. A gente está escutando também. E a forma como consumimos e poluímos vai piorar ainda mais a nossa qualidade de vida. Cada vez mais carros entopem nossas cidades, deixam o trânsito caótico e as pessoas doentes, enchendo os hospitais. A cidade precisa priorizar pedestres e ciclistas. Nossa comida está cada vez mais envenenada e processada. Precisamos de mais hortas urbanas e parques. O modelo de educação já está ultrapassado e não prepara a juventude para os desafios que a inovação impõe e que o futuro exige. Meu nome é André Fraga. Amo Salvador, o lugar que escolhi para pôr em prática tudo que acredito. Saí do movimento estudantil com o propósito de militar pelo planeta. Já fui secretário, mas quero agora, de forma colaborativa e transparente, ajudar a melhorar ainda mais a vida na nossa cidade. Sou pré-candidato a vereador e convido você a conhecer e espalhar algumas ideias para deixar Salvador mais justa, inovadora, humana e sustentável. Ixi, olha quem apareceu, Deus é mais. É isso que eu acho essa coisa visual, a abordagem que vocês estão falando é essencial, isso é minha opinião, né, gente? Mas a abordagem pessoal é essencial, a conversa e tal, mas quando você chega com material, com o vídeo, uma arte, essa coisa visual da pessoa enxergar ali, ver a história, né, sendo criada, dá um tom emocional, a pessoa já fica mais emocionada, mais mole, já tem uma compreensão diferente, a pessoa que trabalha com marketing já vai longe, mas eu acho que é importante mesmo essa questão do vídeo, da arte, tá junto com a pauta da conversa, entendeu? Do diálogo. Massa. Eu acho que aí, Tariane, trabalhar esses conteúdos aí, esses links, essa mensagenzinha padrão, e pegar essa rubrica com quem quiser, obviamente, sugerir ideias, porque se for para a gente, né, garantir não só a repercussão muito voto, vale a pena produzir o conteúdo. Se alguém achar, para mim, eu acho que esse conteúdo aqui funciona, acho que tem todo sentido, a gente consegue fazer isso. Rapidinho, eu queria aproveitar essa discussão, porque eu imaginei que o vídeo ia soltar hoje, pelo que eu entendi, o vídeo é amanhã. E aí eu tenho que combinar com o Sabe, que a gente ia começar a disparar todo mundo hoje, mas é melhor disparar com o vídeo de André, né, Sabe? Mas o vídeo já está no YouTube, pode falar. Só que vai publicar no Instagram amanhã, não é isso, Karine? E são 2 vídeos diferentes, tá? Tem um falando do financiamento e tem outro de André se apresentando para as pessoas. Esse de amanhã, a de André se apresentando. O financiamento vai sair daqui a pouco. Então, a gente precisa do vídeo de financiamento para todo mundo disparar nas suas redes sociais, mandar no WhatsApp e mandar o texto que Sabe está pronto. Isso. E aí, depois, acho que essa construção também vai vir com as demandas, né, da comunicação. Então, talvez uma coisa que a gente possa fazer logo mais é vídeos de pessoas que apoiam o André. Então, isso geralmente sensibiliza as pessoas, cria, né, ali uma rede de pessoas colaborando e dizendo. Então, pode ser uma forma também de depois a gente pedir. Mas, assim, a gente tem aí 3 meses e pouquinho de campanha, então vai ter tempo para a gente pensar bastante conteúdo e a gente vai ter que pedir para muita gente. Então, vamos pensar, assim, financiamento coletivo, a gente pensa um dia ou uma semana no máximo de cada vez, porque cada semana é um leão que a gente tem que matar. Então, matar não, preservar, que nós somos ecológicos. Mas, enfim, a gente vai ter que realmente pensar no dia a dia assim, e aí hoje
todo mundo, assim, é muito sério isso, gente. Todo mundo aqui tem que fazer essa lista de pessoas e enviar no seu WhatsApp. Vão ser uns 30, 40 minutinhos que você vai ter que botar energia nisso, mas a gente precisa já ver, né, ali o site tendo as primeiras doações. E as doações, elas entram em tempo quase que real, a depender se a pessoa pagar em boleto ou cartão, pode cair muito rápido, no mesmo minuto. Então, a gente vai acompanhar isso e a gente vai reportar isso para vocês. Então, a gente vai falar, gente, hoje a gente está com R$1.000, amanhã a gente quer chegar em 5. Então, bora lá, fazer força. Então, a gente vai sempre nesse movimento e vocês vão também sentindo, né, se está muito apertado, se tá bom, ou se vocês também estão precisando dar mais gás, se precisam de mais material de comunicação ou não. Então, a gente vai percebendo isso ao longo da campanha, mas o importante é todo mundo ter essas pessoas para quem pedir. Show de bola. Arley agora, não é isso? Isso, sou eu. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma pergunta a vocês a respeito desse texto que a gente vai enviar para as pessoas. Eu tinha comentado em uma das reuniões anteriores, bem anteriores, da possibilidade de assim, elaborar uma espécie de roteiro para que a gente conseguisse prever os principais, digamos assim, as principais objeções que as pessoas pudessem ter, e aí a gente elaborar algum tipo de resposta já pré-concebida que a gente conseguisse encaixar para tentar subverter esses possíveis entraves. Tem algum tipo de elaboração nesse sentido? Você fala especificamente do financiamento, Arley? Sim, também. É porque a gente estava vivendo um momento meio complexo com relação à política, né? Muita gente está desacreditada, então apostar em um político a nível de pôr investimento em cima disso, para quem está aqui, eu acho que todo mundo entende muito bem que é necessário, que é importante, mas para a gente conseguir convencer terceiros, talvez a gente enfrente aí algumas barreiras que podem impedir isso de acontecer. Com certeza. Posso falar só sobre isso? Ale, acho que a gente não chegou a estruturar uma resposta, assim, um documento com essas respostas, mas a gente responde várias delas nos 2 vídeos. Então, acho que a gente pode pegar esses argumentos e organizar para quem precisar. Mas, por exemplo, perceba que no vídeo de hoje do financiamento, André já começa falando, eu sei que é muito difícil falar de política no meio de uma pandemia. Então, a gente já pensou que essa é uma crítica que pode surgir, por exemplo. A gente está no meio de uma pandemia, tem gente tentando sobreviver e a pessoa está falando de política. Então, a gente já responde essa primeira possível crítica no início do vídeo. Com relação a colocar dinheiro na política, a gente também já responde isso, porque quando o André fala de desigualdades, por exemplo, que geralmente quem tem muito dinheiro consegue se eleger porque tem mais alcance, e quem não tem tanto dinheiro assim acaba ficando para trás. Então, a gente meio que responde vários desses pontos, a gente só não tem isso estruturado, mas a gente pode fazer isso, sim, com certeza. Eu acho interessante que fortalece a possibilidade de conversão, né? Na verdade, aumenta a taxa de conversão das pessoas. Eu acho aí também, Arley, que isso é muito do dia a dia, né? Então, você mandou para alguém falou, você joga para cá, a gente pensa junto, você joga e isso vai se transformando também num conteúdo, um repositório. Acho bacana. Para as pessoas, entendeu? Acho bacana. Interessante. Pronto. Savile queria falar? Mas assim, para esse primeiro momento, o dia 1, que é hoje, vamos tentar colocar essa energia nas pessoas que a gente sabe que tem mais possibilidade de dar certo, porque hoje é o primeiro dia, então a campanha também ela vai se fortalecendo com o tempo, né? Então, se a gente sabe que tem alguém que já sabe do nosso envolvimento com política, ou com o nosso envolvimento com alguma das causas, acho que tem uma possibilidade maior dessa pessoa se sensibilizar e fazer a contribuição. Isso que o Savile falou é muito importante, gente, e o que ela falou também em relação à lista de pessoas é mais importante ainda. Nessa lista você pode construir um grau de relacionamento que você tem com a pessoa,
mostrando que, por exemplo, essa pessoa já sabe que você se conecta com o André, essa pessoa já sabe que você já tem um pré-candidato, porque se você chegar com um vídeo de financiamento coletivo, né, que ainda estamos no período de pré-campanha, algumas pessoas podem reagir de uma forma que você não está esperando. Então, a ideia de construir essas fases de comunicação é super importante. Faz uma lista de 20 pessoas e hoje, por exemplo, as 10 primeiras são as que sabem que você realmente está conectado com o André e que seu próximo passo é tentar conseguir recursos para André e para a gente, né? Exatamente. Na verdade, e esse ponto é interessante porque, de alguma forma também, é o primeiro grande teste da gente, né? Por exemplo, a nossa meta é cada embaixador, de alguma maneira, conquistar 10, 20, 30, 40, 50 votos. Então, mesmo que eventualmente alguém que você procure, fala, nesse momento não dá, não rola, não consigo, mas essa pessoa já vai estar sabendo que você está ali, né, com, né, essa conexão para a campanha. Então, ela já está ali sabendo e que em algum momento você pode engajá-la, não necessariamente com recurso, mas de outra maneira que é tão importante quanto, né? Acho que a gente tem aí Rafaela, né? Rafaela, isso. Oi, André. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, André, é o seguinte, olhando aí tudo que vocês mostraram, a campanha está muito legal, acho que a campanha está sendo muito bem conduzida e eu parabenizo todos que estão, né, mais diretamente envolvidos. Mas, André, a verdade, eu concordo um pouco com o Arley, que as pessoas, de um modo geral, elas estão desacreditadas, né, dos políticos, da política, não entendem o quanto isso é importante, a gente se interessar e se envolver em política, porque influencia, né, em tudo que nos envolve na sociedade. E por mais que sejam meus amigos, e falar assim, olha, eu acredito nesse político, esse é o político que eu estou participando da campanha, eu acho difícil, assim, pelo menos no meu ponto de vista, e olhando os meus amigos, por que eu vou botar dinheiro numa campanha de um candidato que Rafaela acredita? E aí vem a minha pergunta. Você estaria disposto a, por exemplo, eu juntar um número de amigos, eu quero te apresentar o meu candidato, eu quero te apresentar essa pessoa, e aí você criar essa conexão, esse vínculo, entendeu? Não que eu sei que eu tenho amigos, o que eu falo assim para os meus amigos, eu acredito que, né, que eles entendam, eu tenho uma certa credibilidade, né, com meus amigos, mas daí a uma pessoa financiar uma campanha, né, eu acho que seria bacana ter esse espaço. Eu gostaria, por exemplo, de juntar 10, 20 amigos meus e falar assim, eu queria te apresentar o meu candidato, queria que você conhecesse ele, conhecer um pouco deles. E isso, se por exemplo, for difícil para você, porque você está em plena campanha, com muitas atividades e também tem muitos voluntários, a gente pode, de repente, se outros voluntários tiverem interesse, juntar esses amigos e a gente fazer uma reunião, sabe? Eu acho que seria muito legal criar esse vínculo direto. Pelo contrário, Rafa, a campanha é exatamente isso. A minha agenda é para fazer isso. Então, assim, André, vou juntar aqui 5, 10, 20, 30 amigos, né? A gente quer bater um papo contigo, quer te fazer uma sabatina. Isso. Na hora, só organizar a agenda. Massa. Pelo contrário, a função... Tem uma... A gente está finalizando aí o pessoal da mobilização com a comunicação, o nosso modelo de mobilização, né? Numa campanha tradicional, a gente usar o que a gente chama dos 3 R's. Não é, viu, Savile, Gabriela? Repensar, reutilizar. Na verdade, seria redes. A gente ou nas redes, ou nas ruas, ou em rodas. Então, a gente estaria ou nas redes sociais, ou nas ruas, né? Panfletando, pedindo coisa e tal, ou em rodas, que é justamente o que você está propondo, né? Numa campanha normal, né, normal que eu falo, sem pandemia, a gente estaria em rodas físicas, presenciais, né? A gente pegaria o prédio, né, um espaço, tal, a gente estaria junto. Nesse caso, a gente vai fazer rodas virtuais. Então, na hora que quiser, a gente senta, bate papo. Eu sei que não é fácil, começa a falar no vídeo que não é simples. Por outro lado, a gente tem aqui, todo mundo tem amigos que têm
muitas dificuldades, e amigos que estão mais tranquilos, de certa forma, e que podem colaborar. Não. Então, os que podem colaborar financeiramente, obviamente, são esses que a gente vai procurar. E os que não podem, a gente vai procurar também para pedir o voto, não necessariamente para pedir recurso, né? Mas em que pese a gente está falando de a partir de R$ 20, de alguma maneira, a gente sabe que tem gente que não consegue, que não pode, a gente sabe disso, e óbvio, a gente não vai pedir para essas pessoas fazerem, mas de alguma maneira buscar o máximo possível e fala, na hora que você quiser, André, vamos aqui, tal dia, vamos sentar com a galera, na hora, conte comigo, pode me convocar. Porra, massa isso, André, porque é isso, é um tempo difícil, as pessoas estão destinando, muita gente teve, né, recursos cortados por conta da pandemia, e também tem muitos projetos e movimentos sociais, então as pessoas falam, por que eu não vou investir no político? Bora entender por quê, então, por que é importante, o que isso representa de ter um candidato sério, um candidato com boas propostas dentro da Câmara. Então, fazer as pessoas entenderem isso e ter esse bate-papo direto, vai criar essa conexão, vai criar essa simpatia, sabe? De repente a gente consegue mais voluntários com isso também. Então, massa que você está disposto, vou providenciar isso da minha parte. Vamos nessa. Valeu, Rafa. Vanéia, escrita. Depois Ravena. Vanéia, está online? Ela está online, o microfone que está desligado. Liga o microfone, Vanéia. Deve estar com algum problema de conexão. Qualquer coisa você passa para a Ravena e aí depois ela volta. Bora, Ravena. Oi, André. Oi, galera. Oi, gente. Tudo bom? Estão ouvindo a gente? Oi, Ravena. Eu sou Ravena. Oi. Oi, Ravena. Tá dando para ouvir você? E aí, André, tudo beleza? Como é que tá? Tudo tranquilo? Beleza, galera. O Dingo já tá garantido. Massa. Nós já estamos postando algumas coisas nas redes sociais da gente. A pergunta é, já pode postar como candidato? Pode postar como pré-candidato. Pré-candidato, certo. Pré-candidato. Tudo que a gente coloca lá tá já pela questão legal, então nunca como candidato, pré-candidato. O André já tem a numeração, já tem alguma coisa assim? Pra gente já começar a pensar na música. E tipo slogan? O slogan é Toca André, mas numeração ainda não tipo tem, assim, não. Porque quando a gente faz música, veja bem, quando a gente faz música, a gente geralmente pega alguns tópicos, sustentabilidade, querer falar sobre isso, isso e isso. Fala, tipo, tô aí de novo, coisas assim, entendeu? A gente pode colocar comunicação depois. Só a gente bate um papo com a galera da comunicação e organiza junto. Uma outra coisa, eu gostei da ideia de fazer vídeos também. A gente pode fazer alguns vídeos para falando com a galera e tudo, live também. Massa. Para divulgar, para ajudar. Aí o time da comunicação vai alinhar com vocês também, aí a galera da campanha alinha e a gente vai fazendo. Acho que é bacana a gente poder fazer isso. Pronto, massa. Pronto. É isso aí. Tá de boa. Boa sorte aí. Vamos nessa. Tamo junto. Vanéia conseguiu voltar? Senão a Tayane, né? A Tayane se inscreveu, foi? Cadê a De Carla? De Carla não estava inscrita? Inscrevi, Luan me obrigou a me inscrever. Falei, vou entrar também na lista. De Carla desistiu, disse que não precisava. A De Carla desistiu, beleza. Vanéia conseguiu? Não, diga, pode ir, Tayane. Pronto. Galera, queria lembrar para vocês aqui que semana passada a gente mandou no grupo de baixadores, né? No nosso grupo lá, um grupo de WhatsApp que está sendo criado só para compartilhar conteúdos de André. Porque como a gente tem atividades muito específicas e aquele grupo pode ficar muito poluído, né? Grupo com muita gente, a gente criou um grupo menor com algumas pessoas, a galera que é interessada aí por oceanos, reciclagem, a galera que é muito linkada com cultura, música, e aí quiser receber conteúdos para poder disparar para os seus amigos, para outras pessoas, para curtir, comentar, compartilhar, né? Receber naquela hora os conteúdos de André, tem esse grupo. Então, se vocês quiserem participar, ele está aberto. Maiara que lidera, Maiara Padrão que está aí, lidera esse grupo da galera que é super rápida nas redes sociais, curte, comenta, compartilha tudo. Então, querendo participar, fala comigo, inbox que eu adiciono, beleza? Era isso que eu queria falar.
Mas ontem foi um momento bem bacana, né? Foi hoje, na verdade, do pré-candidato, bombou, foi bem legal. E é isso, sempre que a gente puder, vale muito a pena se sentir que o conteúdo se conecta com você, se sentir que tem a ver, compartilha, comenta, manda para a galera, porque faz toda a diferença para a gente gastar menos dinheiro na campanha. Então, é desse jeito que a gente vai gastar menos dinheiro. Tem uma pergunta de Valéria sobre o fundo eleitoral, por que a gente não vai usar o fundo eleitoral? Vários motivos, Valéria. Primeiro motivo é que é o fundo, em que pese parece muito dinheiro, R$1 milhão, é pouco se você considerar que a Bahia inteira tem 417 municípios. Só em Salvador nós vamos ter 65 candidatos a vereador e candidatas. Então, assim, se for dividir para todo mundo, vai dar um dinheirinho desse tamanhozinho, assim, né? Então, assim, no nosso caso, especificamente, não vai resolver o nosso problema. Mas, por outro lado, vai nos criar alguns embaraços. Por exemplo, a nossa candidatura é uma candidatura que tem uma certa viabilidade eleitoral e gera um pouco de ciúme dentro do partido, porque as pessoas acham que a gente tem privilégio. A gente não tem, mas a galera fica achando. Então, se eu, por exemplo, vou atrás desse recurso, pego um pedaço, uma fatia desse recurso, a gente acabaria desestimulando outros candidatos, que são tão importantes para a nossa eleição quanto nós. Então, outras candidaturas, elas ajudam a somar a votação para que a gente consiga a eleição. Então, a opção foi muito pragmática de manter as outras candidaturas estimuladas e, ao mesmo tempo, sabendo que é um recurso. Se fosse um recurso que ia resolver a nossa vida, né, falar assim, esse recurso aqui garante a campanha, mas não é. Então, a gente optou por deixar o recurso lá, deixar o partido viabilizar de uma outra maneira, com os candidatos que, de alguma maneira, também estão buscando seus votos, e a gente vai trabalhar com esse modelo mais distribuído, mais colaborativo, enfim, de alguma maneira trabalhar dessa forma. Acho que é isso, não tem mais ninguém inscrito, hein? Luan? Alguém mais aí, gente? Não tem mais ninguém inscrito. Eu acho que agora, André, você pode reforçar um pouco sobre o vídeo, né, sobre a comunicação no WhatsApp a partir de amanhã, para o pessoal ficar bem atento aí. Pronto, uma coisa muito importante que eu vejo, gente, enfim, falar de novo, mas reforçar nunca é demais. O que o Savilho falou, né? É mandar direcionado. Eu tenho uma listinha aqui, ó, vou mostrar para vocês, espera aí. Porque eu também vou ter que pedir, né? Aqui minha listinha aqui, ó. Cadê? Pera aí. Eu fiz uma listinha, tá vendo? A galera, ó, tem vários nomes aqui. Então, essa listinha, eu vou pegar um a um aqui. Como eu conheço também muita gente que eu trabalhei junto, que é de fora de Salvador, mas são pessoas que militam pela sustentabilidade, pelas mudanças climáticas, eu também vou pedir para essa galera, minha família, que está lá em São Paulo, toda, minha tia, minhas tias, enfim. Então, eu estou trabalhando, óbvio, que essa aqui é uma lista minha, porque eu sou o candidato, eu vou pedir para essas pessoas, eu sei quem é que eu posso pedir, que eu não posso. Ao mesmo tempo, acho que esse pedido, esse convite a colaborar, também pode ser um convite a colaborar com ideias, tá, gente? Então, o André está super disposto a conversar, a entender quais as suas demandas, de que forma ele pode representar. Óbvio, né? São ideias que sejam, né, conectadas conosco, né? Não vai pedir para representar coisa que não tem nada a ver, que não vai dar. Então, de alguma maneira, está disposto a gente conversar, faz todo sentido. Eu estou, como a Rafaela colocou, estou super disposto. Isso. Então, acho que a primeira missão aí é a gente mostrar, ó, André Fraga é nosso pré-candidato, é nele que eu estou colado, né? Se quiser conhecer um pouco mais teu site, se quiser conhecer um pouco mais teu Instagram, se quiser conhecer um pouco mais teu canal no YouTube, que tem vídeo pra cacete, tem uns 60 vídeos lá, desde quando, né, do primeiro ano da secretaria, então eu era mais novinho do que eu sou, então tem várias coisas que a gente pode trabalhar. E quem tiver dúvida, como o Arley colocou, alguém fez uma crítica assim, assim, assado, manda pra gente que a gente pensa junto uma resposta e responde, né? Eu estou cada vez mais disponível, eu estou saindo um pouco da função mais de gestão para ficar mais disposto mesmo para fazer campanha. Então, gente, vocês sabem que às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu não deixo de responder. Podem me mandar. Estou completamente à disposição. Era isso, Luan? Beleza. Ô, Thay, você pode tirar sua apresentação para eu compartilhar aqui rapidinho a tela? Luan? Oi, e aí, pessoal, eu estou compartilhando aqui a plataforma. Eu ia fazer isso também.
Beleza. Para a gente atualizar que a gente já arrecadou R$100 aqui enquanto a gente estava fazendo a reunião. E aí agora já demos aí o primeiro passo para atingir esses 10 mil, que é o nosso primeiro desafio. Então vamos com garra aí, principalmente amanhã. Primeiro dia é crucial nessa arrecadação, para que a gente já tenha um resultado positivo. E é como se fosse pesquisa eleitoral, né? As pessoas elas se sentem mais induzidas a votar em um candidato, às vezes, que está na frente na pesquisa. A mesma coisa acontece com a campanha de financiamento coletivo. Quando a campanha está arrecadando bem, as pessoas se sentem mais empolgadas para fazer doações. Quando ela está mais fraca, as pessoas não se sentem tão confortáveis para realizar essas doações. Então, vamos dar esse gás aí no primeiro dia, para que a gente já bata aí pelo menos 50% da meta amanhã. Eu acho super possível. E a experiência que eu tive aqui, meu antivírus me travou 2 vezes. Pediu isso mesmo, você quer entrar no site? Você quer entrar no site? Não entendi por quê, mas tive essa dificuldade aqui. 2 vezes que eu tive que confirmar que eu quero entrar no site. Seu antivírus que é bom, aqui foi direto. Massa, galera. Se alguém não tem mais nada aí para comentar, para tirar dúvida, para falar, né? Queria mais uma vez agradecer demais a possibilidade. Publica aqui, ó. Edilson está pedindo para publicar aqui. Deixa eu publicar aqui. Peraí. Aqui, Edilson. Queria agradecer demais. Agradecer o time que está na missão aí, na operação, Faville, Ivan, Luan, Karina, pô, às vezes eu chamo Karina de Karina, Karina de Karine, Karina, Tayane, enfim, todo o time que está aí se dedicando mesmo para essa missão específica. A gente sabe que tem todo o time de ativação, todo o time de inovação, de plataforma, de comunidade. Estou muito, muito, muito feliz mesmo dessa trajetória, dessa jornada que a gente está criando, porque está sendo bem diferente. Acreditem, se eu faço campanha há algum tempo, eu nunca quis fazer, porque eu nunca quis fazer igual a todo mundo. E quando eu topei essa missão, eu falei, tem que ser diferente, está sendo. E eu estou curtindo demais. Obrigado demais por vocês estarem juntos nessa missão. Valeu, galera. Amanhã é dia de gastar dedo no celular. Um beijo. Tchau, boa noite. Hoje ainda, viu? Galera. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Vamos que vamos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa. Falou, galera. Boa noite, um abraço aí para Ivan, Max, para toda a galera aí de coração, Dom Jorge, tudo de bom. Valeu, Edilson. Boa noite.